Vamos tocar nossa sétima aula aqui. Galera, hoje a gente vai encerrar o nosso tema de gráficos de controle. Finalmente, nossa última aula sobre esse tema, né? E aquela aula que eu vim falando desde o começo. Essa é a aula que eu costumo considerar aquela mais complicadinha aqui dentro da disciplina, tá? Eu não vou dizer que é impossível de entender isso aqui, mas não fiquem surpresos, tá? Se vocês de fato olharem e ficarem assustados no primeiro momento, tá? É realmente um conteúdo que é um pouco mais abstrato, por assim dizer, mas eu prometo que eu vou deixar o mais claro possível para vocês, beleza? Pessoal, então nossa sétima aula, gráficos de soma cumulativa e de média móvel exponencialmente ponderada. Pessoal, eu vou dizer que esse título dessa unidade aqui, eu meio que me arrependo dele, tá? Porque depois eu pensei que poderia ter um outro título mais curto para colocar nessa unidade ali no material. E eu já vou chegar no slide que tem esse título, beleza? Mas então vamos lá, falando aqui brevemente, introduzindo nosso conteúdo. Gente, vamos pensar numa linha de produção contínua. Numa empresa ali, numa indústria que está ali, aquela esteira de produção, com vários e vários itens em seguida, seguindo ali em sequência. Pessoal, nessa linha de produção que é contínua, por acaso vai existir interferência entre uma unidade e outra? Isso é, a sua primeira unidade que você produzir, ela pode impactar a qualidade da segunda unidade? E a qualidade da segunda unidade, aliás, a segunda unidade pode impactar a qualidade da terceira unidade? A primeira pode impactar a terceira também? Então, pessoal, tem toda uma discussão que a gente pode trazer sobre esse assunto. E eu vou dizer que, na teoria, o que a gente tem tratado até agora, principalmente, cada resultado é perfeito e as amostras são independentes, ou seja, a primeira unidade que é produzida não impacta a segunda não impacta a terceira e assim por diante. Cada item é o seu. Isso na teoria, falando de um mundo perfeito, cor-de-rosa, com unicórnios voadores. Agora, se a gente estiver falando da prática, a gente encontra aqui que uma falha em uma única unidade pode acabar gerando um efeito de bola de neve. Isso é, vai acabar se acumulando, uma unidade vai afetar a seguinte, e a seguinte, e a seguinte, e assim por diante. Então, sim, pode acontecer de impactar. Um entupimento de alguma peça, por exemplo, já pode ocorrer ali quando você está produzindo uma unidade, aí pronto, entupiu uma peça ali, vai prejudicar aquilo que vier em seguida, tá? Então, a gente tem que sempre entender, sempre tentar analisar o máximo possível, de forma mais precisa, a influência que o impacto de uma unidade tem sobre a outra. E é a partir daqui que a gente vai entrar na nossa última categoria dos gráficos de controle, que são aqueles que vão ajudar a gente a entender a influência de uma unidade sobre a outra, de uma amostra sobre a outra, que é o título que eu pensei um pouco, que é o título que eu gostaria de ter dado para essa unidade do livro, gráficos ponderados pelo tempo, tá? Porque isso aqui sim resume os 3 gráficos que a gente vai tratar hoje, tá? São gráficos em que a gente vai considerar o efeito que uma amostra, um item, uma unidade, vai ter sobre a outra. Ou seja, a gente vai conseguir entender o quanto uma unidade vai impactando a seguinte. E nós temos aqui 3 modalidades que serão tratadas hoje. O XAM, o CUSUM, que é o gráfico de soma cumulativa, em inglês Cumulative Sum, né? E o MAP, né? O MAP, que é a média móvel exponencialmente ponderada. Eu costumo chamar de MAP, tá? Então, a gente vai tratar aqui desses 3 gráficos hoje. E a gente vai começar por aquele que é o mais tranquilo de entender entre os 3, tá? Você vai ver que tem uma estrutura muito parecida com o que a gente fez na semana passada, do XR e do XS. Daí o CUSUM e o MAP, você vai ver que eles não têm uma estrutura tão similar quanto aquilo que a gente já vem vendo, tá? Mas o XAM é parecido com aquilo que a gente já discutiu. O que é o gráfico XAM? Gráfico X, que nem na semana passada, é um gráfico que é bem focado na média entre as amostras. O XR, o XS, o X é sempre a média. No XAM não vai ser diferente. O X continua sendo a média entre as amostras. Até aqui, nenhuma novidade. E o gráfico AM? O gráfico AM vai tratar da amplitude móvel
Paulo, o que é amplitude móvel? Pessoal, olha só. O que é amplitude móvel? Vai ser a diferença entre a amostra anterior e a atual. O que isso significa? Vamos supor que a gente tem aqui 4 amostras. A sua primeira amostra vai ser aqui 15. A sua segunda vai ser 20. A sua terceira vai ser 18. E a sua quarta vai ser 22. A amplitude móvel vai ser sempre uma análise menos a análise anterior, tá? Ou a diferença entre essas duas. A gente costuma tratar sempre com um resultado positivo, mesmo que seja aqui um dado negativo. Então, qual que é a diferença aqui? Não tem como a gente calcular aqui um dado, uma amplitude móvel para a primeira amostra, porque simplesmente não tem uma amostra anterior. Mas a partir daqui da segunda, qual que é a amplitude móvel? 20 menos 15, que é o anterior. 20 menos 15 é igual a 5. A terceira, qual que vai ser o valor aqui da amplitude móvel? 18 menos 20, que seria igual a menos 2. Só que você sempre pode considerar positivo aqui a amplitude móvel, tá? A amplitude não se importa se é negativo ou positivo. Então a amplitude móvel aqui é 2. Qual que é a amplitude móvel entre a quarta e a terceira amostra? 22 menos 18, 4. Ok? E é isso que é uma amplitude móvel, a diferença entre uma unidade, uma amostra, e a amostra anterior. Vamos fazer um exemplo básico aqui para ver como que é a montagem do gráfico XAM, tá? Olha só, a gente vai ter aqui como exemplo bolsas com peso nominal de 500 gramas. A gente quer que as bolsas tenham ali o peso de 500 gramas. A média, nenhuma novidade, vai ser calculado do mesmo jeito de sempre. Pegamos aqui todos os dados, todas as 15 observações, e tiramos a média entre eles, né? Como que é a média? Soma todo mundo aqui e subtrai pela quantidade de dados. Então, a média desse conjunto de dados aqui é igual a 503,15. Não tem muito segredo, pode ver que eu nem discuti muito aqui, porque o cálculo da média vocês já estão cansados de ver. E amplitude móvel, como que é feito esse cálculo? Que nem eu comentei, a gente sempre vai fazendo a amostra 2 menos a 1, depois a 3 menos a 2 e assim por diante. Então, a primeira amplitude móvel, aqui o primeiro dado não existe, porque não tem um comparativo anterior. Para a segunda amostra, 491,44 menos 48,05. Amplitude móvel 3,39. Aqui, 496 menos 30,32 menos 491,44. A diferença disso aqui é 4,88. Amplitude móvel aqui entre a terceira e a quarta amostras, 482,66 menos 496,32. Aqui seria um resultado negativo, só que aqui a gente sempre coloca em módulos, sempre deixa o resultado positivo, tá? Então aqui a amplitude móvel é de 13,65. E assim por diante. Então nós temos aqui 15 amostras e nós temos 14 valores de amplitude móvel. 14 porque a primeira aqui não é calculado, então esse aqui a gente não conta, tá? Como que a gente faz então? Como a gente prossegue? A gente vai determinar a amplitude móvel média. A gente vai pegar todos os 14 valores aqui e tirar a média entre eles. Então, pega as 14 amplitudes móveis, divide por 14, já que a gente só tem 14 valores de amplitude móvel, e o nosso exemplo aqui vai ter amplitude móvel média igual a 19,33. Ok, já temos os dados, já temos as médias. Agora a gente vai para os limites, né? Porque lembra que todo gráfico que a gente vem trabalhando, a gente vem determinando aqui os limites. No caso, como de costume, limite inferior de controle e limite superior de controle. O x barra é a média, que a gente já tem, a gente já calculou ali atrás, né? Quanto que era? 503,15. Até aqui nenhum segredo. Menos 3 vezes a amplitude móvel média, que a gente já calculou também, né, no slide anterior, que foi de 19,33, dividido por D2. Esse D2, pessoal, lembra que semana passada eu mostrei para vocês alguns valores tabelados? Dessa vez não é diferente. O D2 também é tabelado, tá? Então,
como que a gente faz para encontrar o valor de D2? A gente vai ter uma tabela específica e a gente sempre vai considerar o n igual a 2. Por que sempre vai ser n igual a 2? Sempre a gente ia tratando ali com a quantidade de observações dentro de cada amostra, né? Por que dessa vez a gente está tratando o n igual a 2? Porque a gente está comparando exatamente duas observações. A primeira com a segunda com a terceira com a quarta. É sempre duas. Então, o n é sempre igual a 2 quando a gente está falando do gráfico x a m. Então, nosso n é igual a 2 e o nosso valor de D2 é, por tabela, literalmente, 1,128. Então, é só substituir aqui. Limite inferior de controle, x barra, a média, menos 3 vezes a amplitude móvel média, dividido por 1,128, valor de D2. Limite inferior de controle, 451,75. E o limite superior, adivinha? Quando no inferior a gente subtrai, no superior a gente soma. E a gente chega aqui ao valor de 554,55. E deixando claro, pessoal, diferente do que a gente está acostumado, que a gente veio ali na semana passada, com XR e XS, no gráfico XAM, a gente não tem a amostra contendo mais de uma observação. Aqui, cada amostra é uma observação, tá? Detalhe importante aí, que é importante vocês marcarem. No XR e no XS, nós tínhamos uma determinada quantidade de observações dentro de cada amostra. No XAM, cada amostra é uma observação. Com isso, a gente tem aqui o nosso gráfico X, em que nós temos os valores das nossas médias, né? E a nossa interpretação aqui segue no mesmo esquema que a gente vinha tendo anteriormente, em que a gente vai verificar como que está o comportamento dos pontos aqui, se está concentrado abaixo ou acima, e assim por diante. Então, olha só, 4 pontos abaixo, 1 acima, 1 abaixo, 3 acima, 1 abaixo, 1 acima, 2 abaixo, 2 abaixo, 2 acima. Pessoal, está uma distribuição bem aleatória aqui e o gráfico X a gente pode considerar que está legal. Não tem aqui uma tendência de comportamento. Está tudo distribuído de maneira bem aleatória. E agora para o gráfico AM, que vai tratar da amplitude móvel. A gente vai fazer o mesmo caminho. E novamente, olha só, D3 e D4. Adivinha? Valor tabelado. Vamos ali para a tabela, então. O AM a gente já tem, né? AM é 19,33. Vamos verificar aqui, então, pessoal. Lembrando que, como a gente está comparando sempre duas observações no gráfico XAM, né? Uma amostra e a outra, ou seja, sempre uma com a outra, n igual a 2. Então, novamente, n é igual a 2. O valor de D3, então, sempre será igual a 0 nesse caso. E o valor de D4 sempre será 3,267. Então, a gente já tem o valor de D3 e D4. A gente chega aqui que o limite inferior de controle para o gráfico AM é igual a 0, que é o valor de D3, vezes 19,33. 0 por qualquer coisa é igual a 0, né? Limite superior de controle, D4 vezes amplitude móvel, média. O D4 é 3,267 vezes amplitude móvel, média, 9,33. Limite superior de controle, 63,14. Então está aqui os nossos limites de controle para o gráfico AM. Pode ver que aqui ficou... nos gráficos anteriores que a gente sempre via, a gente percebia que a média ficava meio que centralizada aqui entre os limites superior e inferior. Aqui não. Aqui não aconteceu, porque, ó, por conta disso aqui, do zero, ok? Esse zero meio que desequilibra a coisa toda. Isso aqui não está errado, tá, pessoal? Isso aqui, de fato, acontece às vezes. Acaba acontecendo do limite inferior ser zero e acaba ficando não simétrico aqui o espaço entre a média e o limite inferior e a média e o limite superior. Isso não é um erro, tá? Então, aqui a gente vai ter só 14 pontos, porque o AM tem um ponto a menos. E fazendo aqui a verificação dos nossos pontos, ó,
colocando todos os 14 pontos. O que a gente verifica? Nós temos 6 pontos seguidos aqui que estão crescendo de maneira contínua, 4 pontos abaixo da média, um acima, um abaixo, um acima e um abaixo. Pessoal, geralmente esse gráfico aqui seria aceito. Agora, eu chamo atenção para esse ponto aqui. Ele tem uma variação relativamente alta entre uma amostra seguida e a outra. Você concorda que a amplitude móvel é sempre a diferença entre uma amostra e a anterior? E você concorda que você ter aqui uma diferença de quase 60 gramas entre uma unidade e a outra seguidas vai chamar atenção? Então, por mais que esteja dentro do controle, talvez essa diferença aqui entre essas duas amostras seguidas chame a atenção e vale a pena ser analisada, tá? Quando a diferença entre duas amostras seguidas for muito grande, vai ter um ponto que vai estar muito alto. Isso não é bacana, tá? Então, vale a pena dar uma olhadinha assim, mesmo que não tenha fugido do controle. Isso falando da prática. Na teoria, o processo ainda é considerado como aceito. Que nem eu comentei, o gráfico AM não pode ter variações muito grandes. Não é legal que a gente tenha ali pontos muito altos dentro do gráfico. Uma única mudança entre duas unidades seguidas já vai apresentar uma mudança brusca nos dados. Foi aquilo que eu comentei. Aqui é um ponto que está dentro do controle, mas ainda assim foi uma diferença de 60 gramas entre duas unidades seguidas. Isso chama atenção. E por mais que os dados estejam controlados, é interessante que a gente tenha uma atenção especial nesse caso. Beleza? Então, pessoal, seguindo aqui, Edmilson deu boa noite aqui no chat, né? Vamos agora dar uma olhadinha aqui no gráfico de soma cumulativo, o zoom. Agora sim a gente vai entrar em um gráfico que foge um tanto daquilo que a gente está acostumado. O gráfico com zoom vai tratar do valor acumulado dos desvios da variável analisada em relação a um valor estabelecido, que geralmente é o valor nominal. O que é o valor nominal? O valor que está na embalagem. Então, na latinha de refrigerante está ali 350 ml. No pacote de biscoito está escrito ali 100 gramas. Esse é o valor nominal. E, claro, se não for o valor nominal, também pode acontecer de pegar um valor determinado com base na média de várias e várias e várias amostras, tá? A gente vai chamar de valor alvo, então, ok? Então, não vamos chamar de valor nominal nesse caso, a gente vai chamar de valor alvo, aquilo que a gente quer atingir. O gráfico de soma cumulativa vai considerar a variação dessas observações em relação a uma margem de aceitação previamente definida. Então, por exemplo, se a gente tiver um valor alvo de 500 gramas, a gente vai estabelecer uma variação aceitável de 1% para mais ou para menos. Ou seja, 5 gramas para mais ou para menos. Então, nosso valor mínimo aqui é 495, nosso valor máximo é 505. O nosso comparativo vai ser feito com relação a esses dois valores aqui, tá? Nesse caso. Então, se a gente tiver um dado igual a 497, ele está dentro aqui dessa faixa. Então, beleza. Está uma variação aceitável. Agora, e se a gente tiver um dado igual a 508? Aí vai ter extrapolado o limite superior aceitável aqui nesse caso. Ok? Então, aí sim, esse ponto vai contabilizar no gráfico. Quando é um dado que está aqui dentro dessa faixa, entre 495 e 505, por exemplo, esse ponto ele não impacta de maneira significativa o seu gráfico de soma cumulativa. E eu vou mostrar para vocês aqui como que é a montagem de um gráfico passo a passo, e vocês vão ver que ele tem uma ideia um tanto diferente daquilo que a gente já tem visto, tá? Vamos pegar um caso aqui em que a gente tem consoles de videogame com peso de 2 kg, tá? Então temos aqui os consoles, temos 25 amostras, cada amostra sendo composta por uma única observação, beleza? No gráfico com zoom a gente costuma tratar só uma observação por amostra. E aqui nós temos os valores, né? O peso de cada um dos consoles que a gente pegou. 1,859, 2,056, 2,146, 2,205, 1,866 e assim por diante. Temos aqui 25 amostras.
a gente vai ter os dados e a gente vai determinar também o valor de K. Paulo, o que é o valor de K? K é igual a delta, isso aqui é um delta, tá, pessoal? Delta sobre 2. E o que é esse delta, então, Paulo, se você não vai falar que é o K? O delta vai ser a variação máxima aceitável em relação ao seu valor alvo. Naquele caso do videogame, que a gente vai dar de exemplo aqui, 2 kg. Então, a gente vai considerar que o delta é igual a 0,1. E, portanto, já que o delta é 0,1, o K é igual a delta dividido por 2, 0,05. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar os limites, fazendo 2, que é o nosso valor-alvo, menos 0,05, que é igual a 1,950. Deixa eu deixar mais bonitinho esse zero aqui. E o superior, 2 mais 0,05, que é igual a 2,050. Esses são os limites com os quais a gente vai trabalhar no nosso gráfico. E, que nem eu comentei, valores que estejam dentro dos limites, ou seja, dentro dessas faixas, dentro dessa faixa aqui, entre um e outro, não vão gerar acúmulo no gráfico. Como que a gente vai determinar os valores que vão no gráfico? Os dados que nós temos propriamente ditos ali, que estão tabelados, não são eles que são apresentados no gráfico. O que é apresentado no gráfico é a diferença desses dados em relação aos limites que a gente estabeleceu ali, de 1,95 ou 2,05. Você já vai entender. Você vai fazer dois cálculos aqui dentro de cada uma das amostras. Você vai calcular o C+, e o C-. Só que uma dica que eu dou é que você não precisa calcular os dois dados sempre. Quando a informação que você tiver, o dado que você tiver, for maior do que o seu valor nominal, maior do que o seu valor alvo, então o seu C- é obrigatoriamente igual a zero. E quando o seu valor nominal for maior do que o seu dado, ou seja, a sua observação for menor do que o seu valor nominal, do que o seu valor alvo, o seu C+ vai ser igual a zero. Então, um desses dois aqui sempre vai ser igual a zero. Você só precisa fazer o cálculo do outro daí, tá? Cabe a você analisar ali. Se o meu valor nominal é igual a 2, então se a minha observação, se o meu dado for igual a 2,08, 2,08 é maior do que o seu valor nominal. Se 2,08 é maior do que o seu valor nominal, quando o dado é maior que o valor nominal, o C- automaticamente é zero. E se o seu dado, sua observação, for 1,95, o seu C+ automaticamente vai ser igual a zero, tá? Como que a gente faz o cálculo aqui então, pessoal? Primeira observação que a gente vai ter. O primeiro dado, 1,859 kg. Ele é menor do que o seu valor nominal, menor do que o seu valor alvo. Então, se é menor que o valor alvo, automaticamente o seu C+ já é igual a zero. Então, só precisa calcular o C-. C-, o cálculo vai ser o seguinte, ó. Vai ser o valor máximo entre duas opções. Ou vai ser zero, ou vai ser o resultado dessa conta inteira aqui, ó. Que a princípio assusta, mas você vai ver que não é nem bicho de sete cabeças. Mi0 nada mais é do que o seu valor alvo, que é 2. Só substituir aqui. K, a gente já viu ali atrás, que é o delta dividido por 2. Nosso K é 0,05. Então a gente faz 2 menos 0,05 menos a sua observação atual, que é o xi, que é 1,859. Tá aqui então. Mais o valor do C- anterior. Quando a gente está fazendo o cálculo para encontrar o C-, a gente vai considerar o C- aqui, ó. Como não tem um valor anterior para C-, então aqui é zero.
Então, beleza, a gente faz a conta aqui. 2 menos 0,05 menos 1,859 mais 0. Então, o valor do seu C- para a primeira unidade, esse 1 aqui significa que é a primeira unidade, tá? A primeira observação. Vai ser o maior valor entre 0 ou 0,09. E 0,09 é maior do que 0. Então, esse é o valor do seu C- para a sua primeira observação. Agora, indo para a segunda observação, 2,056. 2,056, então aqui já é maior do que o seu valor-alvo. Quando a sua observação é maior do que o valor-alvo, significa que o C- para essa observação automaticamente vai ser zero. Então, como que é o cálculo aqui? O C- para a segunda observação será igual ao máximo entre 0 ou x2, que é a nossa observação aqui, 2,056, menos o seu valor alvo, que é 2, mais o valor de K, que é o 0,05, mais o C- da amostra anterior. Quanto que foi o C- da amostra anterior? O C- foi 0,09, o mais foi 0. Então esse aqui é igual a 0. E pode ver que são os dados que estão aqui, ó. Observação, valor nominal, K, e o C- da amostra anterior. Aqui, então, o seu C+ para a sua segunda observação será igual ao valor máximo entre 0 ou 0,006. Ou seja, 0,006 é maior do que 0. Para a sua terceira observação, aqui nós temos 2,146. Novamente, é um valor maior do que o seu valor-alvo. Então, se é maior do que o valor-alvo, automaticamente o C- para essa observação, para a terceira observação, vai ser igual a zero. E o C+? Vamos lá. O C+, novamente, vai ser igual a zero, ao valor máximo entre 0 ou, vamos lá, o valor do seu x3, que é a sua observação da terceira observação, 2,146, menos μ0, que é o seu valor-alvo, que é 2, mais 0,05, que é o valor do seu K, mais o C+ da amostra anterior. Quanto foi o C+ da amostra anterior? A gente acabou de calcular. Foi 0,006. A gente encontrou um valor positivo ali. Então, é só a gente fazer agora a conta. 2,146 menos 2 mais 0,05 mais 0,006. E o seu C+ para a sua terceira observação vai ser igual ao maior valor entre 0 ou 0,102. Maior valor, 0,102. Mas, Paulo, por que o máximo? Porque pode acontecer de aqui dar negativo, tá? Pode acontecer desse número aqui acabar dando negativo em algum momento e você acabar optando pelo zero, tá? Então, por isso que é sempre o máximo. Esse valor aqui nunca, o valor do C+ e do C- nunca vai ser negativo, tá? Guarde bem isso. Se a gente avançar um pouco, a gente vai ver que a sexta observação é de 2,046 kg. Lembra que a nossa variação vai ali de 1,95 até 2,05? Como o 2,046, que é a nossa sexta observação, cai aqui no meio, quando cai aqui no meio, tanto o C- quanto o C+ são iguais a zero. Beleza? Então, pessoal, é assim que a gente determina os valores de C. Mas e o limite para o gráfico de soma cumulativa? Como que é calculado? Primeiramente, nesse gráfico aqui, a gente só vai ter um limite, só vai ter uma linha de limite, tá? Que vai ser uma linha ali que vai ficar mais para cima, que é como se fosse a linha do superior. Como que é calculado o limite? É H vezes S. Paulo, o que é H vezes S? H é um valor constante que a gente estabelece e geralmente vai ser 4 ou 5. Quanto mais baixo for o seu H, mais rígido será o seu processo, tá? Então, se você tiver um H igual a 4, você vai estar sendo mais rígido.
do que se estivesse usando o 5. E S nada mais é do que o desvio padrão entre os dados. Então, lembra que a gente falou do desvio padrão ali em algumas aulas? Se a gente pega todas as observações, as 25 observações que nós temos ali na nossa tabela, a gente encontra que o desvio padrão é isso aqui, 0,1438. E o seu limite vai ser 4 vezes isso, que é 0,5751. Okay? E essa aqui acaba sendo a estrutura do gráfico. Aqui, ó, a linha laranja é sempre o C-, a linha azul é sempre o C+, e a linha cinza aqui é o seu limite, tá? Que a gente acabou de calcular. Então, aqui, ó, é o C- da primeira observação, C-1, né? Que a gente encontrou ali que era de 0,09. E o seu C+, para a primeira observação, foi 0, lembra? Chegando agora na segunda observação. Na segunda observação, o seu C- foi zerado. E o seu C+, foi de 0,006, foi um valor bem baixo. Para a terceira observação, nosso C+, já foi para 0,102, alguma coisa assim, né? Aumentou um pouquinho aqui, passou essa faixa, mas o seu C- continuou aqui embaixo, continuou igual a 0. E assim por diante. Sempre vai ter um dos dados, C- ou C+, que vai acabar zerando, tá bom? Isso é muito comum de acontecer, de você ter ali um alto e um no zero. E pode acontecer também de você ter os dois no zero, tá? Pode ver aqui no ponto 6, por exemplo, ó, os dois estão no zero. Que nem eu comentei ali atrás. Os dois, o dado estava dentro do limite ali, estava entre o limite inferior e superior que a gente determinou, né? Entre 1,95 e 2,05. Então aqui, tanto C- quanto C+ estão no zero. Ok? Então, pessoal, aqui a gente, nesse caso, percebe que não extrapolou o limite. Esse ponto aqui chegou bem perto, então talvez mereça aqui uma atenção, porque houve um acúmulo muito grande que veio crescendo aqui a nossa linha, né? A gente teve uma quantidade seguida de dados que estavam acima da média, acima do seu valor estabelecido, e eles foram se acumulando, por isso que é soma acumulativa. Foi considerando a amostra anterior. Então, vai somando o C+, de todas as amostras seguidas que vão sendo acima do valor esperado, acima de 2,05, tá? Então, quando chega muito perto aqui, extrapola, isso chama atenção, tá? Essa é a estrutura do nosso gráfico de soma cumulativa. Diferente, né? Foge bastante ali daquilo que a gente está acostumado. E agora a gente vai para o nosso último gráfico, o gráfico MAP, média móvel exponencialmente ponderada, tá? Esse aqui também é meio diferente daquilo que a gente está acostumado, tá? E ele também vai tratar da influência que uma amostra tem sobre a outra, tá? No anterior, a gente viu o acúmulo das amostras uma com a outra, né? A gente vê que teve várias amostras seguidas que foram saindo ali com um peso acima do desejado. Aqui, a gente vai analisar o seguinte: o impacto que os dados têm sobre o seguinte, só que a gente vai considerar que os dados antigos vão ter menor impacto do que os dados recentes. O que isso significa? Significa que se você tiver numa linha de produção e tiver ali, por exemplo, latinhas de refrigerante, o impacto que a sua segunda amostra vai ter sobre a sua 20ª amostra é menor do que o impacto que a 19ª amostra vai ter sobre a 20ª amostra, concorda? A segunda amostra ficou lá para trás, então ela não vai ter impacto direto sobre a sua 20ª amostra. Agora, e se a 19ª amostra estiver errada? Você concorda que tem uma chance maior da 20ª também estar errada? Então, é esse tipo de raciocínio, pessoal, tá? Amostras mais antigas, quanto mais antiquada for a amostra, menor vai ser o impacto dela mais para frente. Essa é a ideia do gráfico de média móvel exponencialmente ponderada, tá? E aqui a gente vai ver mais algumas variáveis diferentes. O peso que a gente vai atribuir às amostras vai se dar através do valor de lambda. O que é o valor de lambda? É um peso que a gente vai determinar. Vai variar entre 0 e 1. A gente costuma trabalhar com o valor de 0,1, entre 0,1 e 0,2. Quanto menor for o seu lambda, mais precisa vai ser a detecção das mudanças. O que isso significa? Se você tiver um lambda muito baixo, você vai pegar
ali qualquer variação. O problema é que você não quer um lambda igual a zero, ou muito próximo de zero, porque se for muito baixo, qualquer mudança, qualquer mudancinha que seja mínima, vai parecer um erro. E a gente não quer isso. A gente aceita que exista ali uma variabilidade em relação aos nossos dados. Então, a gente costuma trabalhar com uma margem ali, o lambda, entre 0,1 e 0,2. Isso aqui costuma ser bem aceito na prática, tá? Mas nunca o lambda igual a zero. Se for lambda igual a zero, vai mudar um fio de cabelo ali e mesmo assim você já vai captar a diferença. Isso não é legal, tá? Como que a gente faz a montagem do nosso gráfico MAP? Pois bem, primeiramente a gente vai determinar nosso valor alvo, que a gente vai chamar de Z0, que pode ser o valor nominal, tá? A gente costuma trabalhar com o valor nominal nesses casos. E, novamente, assim como a gente fez no gráfico de soma cumulativa ali atrás, o ponto que vai ser representado ali no gráfico MAP não vai ser o dado em si. A gente vai fazer uma normalização dos dados que estão tabelados para o gráfico MAP. E você já vai entender como que é feita essa normalização. É com base nessa continha aqui. Você vai calcular o valor de Z para cada um dos seus dados ali da sua tabela, tá? Como que você faz o cálculo de Z? Esse I aqui nada mais é do que o número da amostra, tá? Então, se for a amostra 1, é o Z1. A amostra 2, Z2, e assim por diante, tá? O valor de Z para cada amostra é igual ao lambda, que eu já falei para vocês, né? Que vai ser um valor que você vai definir, geralmente, entre 0,1 e 0,2, multiplicado pelo valor de xi. Esse valor de x é o valor que está ali no seu dado, o dado que você coletou, tá? Então, se você foi lá e pesou sua latinha e estava pesando 250 gramas, seu x é igual a 250. Isso aqui não tem erro, não. Mais 1 menos o valor de lambda, que eu já falei para vocês, né? Entre 0,1 e 0,2 normalmente, multiplicado pelo valor de z da amostra anterior, tá? Então, se aqui a gente está falando do Z1, aqui vai ser o Z0. Se aqui a gente vai falando do Z2, aqui vai ser o Z1, e assim por diante. E como que vai ser determinado o limite? Esse é o único tipo de gráfico que a gente vai conversar que o limite, os limites de controle não são constantes, não seguem uma reta. Vocês vão ver que eles vão fazendo uma curva, eles vão se estabilizando com o tempo. Mas no começo a curva é bem clara. Quanto mais amostras você tiver, mais estáveis vão ficar o valor mais para frente, tá? Então vai começar bem tortinho ali o seu limite e depois você vai ver que vai virar uma reta quase. E, claro, no começo, como é uma variação bem grande ali o limite, né, vai gerar uma curva, não é tão problemático você extrapolar o limite. Agora, se você tiver mais para frente, você tiver um limite já estabelecido, já estabilizado ali, né? Então, aí sim fica meio complicado se você ultrapassar esse limite, tá? Você já vai ver como é que é a estrutura. Como que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai ter potes com ervas de chá com peso nominal de 300 gramas e o nosso lambda vai ser igual a 0,15. Então, tá aqui as nossas amostras. A gente tem aqui 15 amostras. Tá? E o que a gente vai fazer? A gente já tem os dados? Vamos determinar o valor de Z para cada uma das amostras. O nosso primeiro Z, Z1, vai ser igual ao lambda, que é 0,15, multiplicado pelo valor de x, que nada mais é do que a nossa primeira amostra, 281,3, né? Quem está aqui. Mais 1 menos 0,15, esse 1 é da equação e o 0,15 é o lambda, multiplicado por Z0. Z0 é o valor nominal, tá? O valor alvo, que é 300. Então, o nosso Z1 vai ser igual a 297,1949. Então, pode ver que deu um valor bem diferente do que a gente tinha aqui no X, né? Esse valor de Z é uma normalização que a gente faz para encaixar no gráfico MAP, tá? Isso que é comum. O valor de Z2 vai ser aqui igual ao lambda, que nem eu já comentei, vezes o x, que é o peso da sua segunda amostra,
277,4, que nem está marcado aqui, mais 1 menos o lambda de novo, vezes o z anterior. Qual que é o z anterior? Aqui, ó, Z1. Ele passa aqui para o cálculo do Z2. E o nosso valor de Z2 vai ser igual a 294,2255. E você vai fazendo esse cálculo para todas as suas observações. E a gente vai chegando aqui em valores normalizados. Ó. Pode ver que o 281,3 normalizou e virou 297,1949. O 313, que era outro valor que era bem distante ali do que nós tínhamos, né? Que era 300, né? A gente tem que ter 300. A gente tem 313, normalizou em 297,1197. Esse 320 aqui virou 301,6326. Então, pode ver que vai tendo aqui sempre uma normalização, sempre vai ficando o mais próximo possível do nosso valor alvo, tá? 271 virou 294 e assim por diante. Isso aqui pode parecer estranho, mas essa normalização é importante. É por isso que chama média móvel exponencialmente ponderada, inclusive, tá? Porque você vai atribuindo um peso diferente ali para a variação que o seu gráfico, que o seu dado tem em relação ao valor alvo, tá? Como que a gente determina o limite? Então, pessoal, esses valores de Z aqui são eles que vão no gráfico, tá? O peso aqui você já pode esquecer. É o valor de Z que vai ser o pontinho ali no gráfico. Para calcular os limites, olha só. O limite inferior de controle vai ser igual a Z0, no nosso caso é 300, menos L, já vou chegar aqui para explicar o que é o L, tá? Vezes o desvio padrão, multiplicado pela raiz do lambda, lambda a gente já determinou que é 0,15, né? 0,15, dividido por 2 menos lambda, multiplicado por 1 menos lambda, elevado a 2 vezes i. Esse i nada mais é do que o número da sua amostra, tá? Então, i para a sua primeira amostra é igual a 1, i para a sua segunda amostra é igual a 2, e assim por diante. Mas, Paulo, o que é o L e o que é o desvio padrão? Como que a gente calcula? L vai ser a distância em quantidade de desvio padrão entre os limites e o valor alvo. Quando a gente trabalha usando 6 sigma, que é extremamente rígido, a gente trabalha com L igual a 3. Por que L igual a 3? Porque no 6 sigma a gente tem um desvio de 3 a gente tem uma separação de 3 desvios em relação ao valor nominal. Então, a gente não costuma trabalhar com um L tão alto, igual a 3. A gente costuma ser um pouquinho mais leve e pegar aqui um L entre 2,6 e 2,8, tá? Porque isso aqui não é tão rígido, mas também nos traz confiança de que o resultado está dentro do que a gente espera. No nosso exemplo, a gente vai considerar L igual a 2,7. Esse no nosso caso, tá? E aqui o nosso desvio padrão entre as amostras coletadas. Nós temos ali 15 amostras, o desvio padrão entre elas é de 14,371, num cálculo padrão de desvio padrão, tá? Então, para a nossa amostra 1, ó, 300, que é o seu valor do Z0, menos L vezes... Opa, aqui é o desvio padrão, desculpa. Sigma, multiplicado pela raiz de lambda dividido por 2 menos lambda, vezes 1 menos o lambda, elevado a 2 vezes i sendo o número da amostra. E aqui vai ser 291,41. Esse é o limite inferior da primeira amostra. O limite superior é a mesma coisa, só que ao invés de subtrair, a gente soma. E o nosso limite superior será igual a 308,59. Agora, pessoal, quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, que vai ficar mais claro aqui na nossa segunda amostra. Ó. Novamente, o valor de Z0 menos L vezes desvio padrão, aqui o sigma, o lambda, perdão, aqui o lambda de novo, e 2 vezes i. Pessoal, o valor de Z0 é constante para o mesmo gráfico.
o valor de L é constante para o mesmo gráfico. O desvio padrão é constante para o mesmo gráfico. O lambda é constante para o mesmo gráfico. Ou seja, o que não é constante? O valor de I. Não é constante. Não constante. O que significa isso, pessoal? Significa que a única coisa que faz o limite variar de uma amostra para outra é o número da amostra, tá? Então, pode ver que se você for calcular até 20, por exemplo, todos esses demais números vão continuar iguais. Só vai mudar esse dado aqui. E ele vai fazendo ali a variação ocorrer no limite, tá? É a única coisa que muda entre o limite de uma unidade e a seguinte. E para a nossa segunda unidade, o limite inferior é 288,73, o limite superior 311,27. E com isso a gente vai chegando aqui nos nossos limites, né? E olha só, que nem eu comentei com vocês, pode ver que os limites vão ficando constantes, né? Vai ficando mais estabilizado. Olhando o limite inferior de controle, começou com 291,41, daí caiu e foi para 288,73, aí caiu um pouquinho menos, 287,14, 286,10 e assim por diante. Pode ver que foi seguindo reto aqui e foi meio que estabilizando. Aqui variou 2,5 unidades entre a amostra 1 e a 2. Entre as amostras 14 e 15, variou 0,03. Variou muito pouco aqui. Então, quanto mais para frente a gente for, menor vai ser a diferença entre o limite de uma amostra e a outra. E para o limite superior isso também vale. Ó. Aqui variou bastante, variou 2,5 praticamente entre a amostra 1 e a amostra 2. Só que pode ver que a diferença, a variação entre os limites foi diminuindo, ao ponto de que aqui também variou só 0,03 entre um limite e o outro. E esse aqui é o nosso gráfico MAP. Pode ver que ele começa mais tortinho aqui, né, no limite superior, só que ele vai estabilizando até que aqui você quase não percebe que está variando essa reta. E o mesmo vale aqui embaixo. Pode ver que está estabilizando, está praticamente reto isso aqui. E vai chegar um ponto que, assim, se você for até o infinito, isso vai ficar reto, tá? Não vai ficar perfeitamente reto. Sempre vai ter uma curvinha assim, mas vai ser quase impossível ver o olho nu. Aqui já está quase impossível ver o olho nu, né? Então, quanto mais para frente for, menor vai ser a variação e mais retinho isso aqui vai ficar, tá? Aqui é o seu valor alvo, 300, não tem muito segredo. E aqui os pontos que você foi calculando, né? Os valores de Z, que a gente veio calculando aqui. Opa! Para o nosso gráfico, né? Então, o Z1 é 297, o Z2 294, o Z3 297 de novo, e pode ver, ó, 297 aqui no primeiro ponto, 294 aqui no segundo ponto, 297 de novo aqui no terceiro ponto, e assim por diante. E nesse caso aqui, pessoal, chama a atenção que os pontos estão todos abaixo, quase todos abaixo do nosso valor alvo, tá? Então, esse caso aqui caberia análise. Pode ver que está se afastando cada vez mais aqui da média. Nós temos muitos pontos seguidos que estão abaixo da média. Então, esse é o tipo de caso que a gente tem que analisar. Tem muitos pontos seguidos que estão abaixo da média. Ok? Então, pessoal, passamos um minutinho aqui do nosso tempo. Pode ver que nem eu comentei, esse conteúdo realmente é mais abstrato, foge bastante daquilo que a gente vinha discutindo em relação à estrutura dos gráficos de controle, mas acabou agora o assunto do gráfico de controle. Na semana que vem eu prometo que a aula é mais tranquila, capacidade de controle, tá? Índice de capacidade. E o nosso tempo acabou aqui, pessoal. Então não esqueçam de responder aí a pesquisa sobre o que vocês querem ver no Let's Talk da semana que vem, tá? Na quarta-feira da semana que vem. Respondam ainda essa semana, no final de semana eu monto ali uma revisão bacana para vocês. Um abraço, pessoal, boa semana e até a próxima segunda-feira. Valeu!